a classificação no Campeonato Brasileiro, que mostra ali o Flamengo agora com mais pontos de vantagem sobre o Palmeiras. E na parte de baixo da tabela, o Santos lá embaixo joga hoje, para tentar fazer ponto para encostar no Vitória ou passar, enfim. Tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Muito bem, ô Mauro, o Flamengo voltou a jogar bem? Um cara pelo menos voltou a jogar bem, o Cebolinha. Tá pedindo passagem? Então, vários caras jogaram bem, né? O Jorginho jogou muito bem, a Arrascaeta jogou muito bem, o Cebolinha jogou bem. Acho que assim, o primeiro tempo já tinha sido bom, faltou um pouco mais de decisão. O Plata é um jogador que não se justifica a insistência dele nessa função, porque finaliza pouco, tem chance para dar um passe para gol, acaba não concluindo. Ele até se movimenta, cria ali uma bagunça na defesa adversária e tal, mas ele não tem poder de fogo, né? Quando ele sai, entra o Bruno Henrique, já melhora no segundo tempo, e aí os gols vão acontecendo. O primeiro gol é uma pressão alta bem executada, né? Erra a saída de bola o Red Bull Bragantino, e aí o Jorginho de primeira já faz o passo para a Arrascaeta. A conclusão do Arrascaeta foi de fato espetacular, né? Aquele toque fraquinho, mas sem chance para o goleiro. E as coisas foram acontecendo normalmente, né? Foi importante até o terceiro gol na hora que saiu, porque permitiu ao treinador sacar alguns jogadores, já dar uma descansada. Com 3-0 o placar já era muito seguro, né? A margem muito segura. E aí, claro, com o resultado da rodada, termina com uma vantagem considerável, né? Pode ser até campeão virtual com o empate do Palmeiras, é uma vitória, né? Porque aí o Palmeiras só poderia se igualar em pontos e vitória, se houvesse a combinação, a vitória do Flamengo e empate do Palmeiras amanhã. Porque o saldo de gol do Flamengo é de 50, seria no mínimo de 51, o Palmeiras tem um saldo de 29. Teria que tirar 22 gols de saldo. Não acontece isso. Então tem duas possibilidades aí, até razoáveis pelo menos, de quem sabe até ser campeão na terça-feira. É algo que ninguém estava imaginando, né? Mas vale ressaltar também que o comportamento do Fluminense, né? A maneira como o time se comportou. Poderia ter vencido o jogo. Teve até chance de fazer o seu gol, né? E não levou 2 jogadores, isso gerou alguma especulação. Não vai levar o Thiago, não vai levar o Acosta. Os caras não iam jogar no piso de plástico. Que, aliás, né, ano que vem vai ter muito jogador que vai ter que ficar fora de vários jogos, que serão 5 pisos de plástico. Um quarto na Série A, um quarto do campeonato. Pois é. 10 jogos. E Atlético Paranaense. Que subiram. Mas, assim, foi uma rodada muito boa para o Flamengo, uma atuação muito boa, das melhores do ano, eu diria, contra um time que é muito físico, muito jovem, né? O time do Bragantino, que vinha na sequência de vitórias. E muito bem também o Everton Araújo. Jogar do lado do Jorginho, acho que deve ser uma coisa muito boa para qualquer volante, né? Primeiro que ele joga pra caramba, segundo que ele canta o jogo todo, orienta o jogo todo. O moleque ganhou várias disputas de bola, ele é muito forte, né? Não errou passe, roubo de bola, interceptação, foi muito, muito bem mesmo. E imagino que jogue amanhã, porque eu acredito que amanhã o Palmeiras, pelo que sinalizou seu técnico, vai com o time reserva, né? Pelo menos foi o que eu entendi. E acho que o Felipe amanhã ele vai deixar alguns caras, vai segurar alguns jogadores, porque eu acho que nessa hora o mais importante é conversar com cada um e entender como está a cabeça do cara. Porque, por exemplo, Fortaleza e Flamengo estava na cara ali que os caras estavam pensando no Racing. O cara vai ficar com medo, cara. Você entra no jogo desse, não tem receio de dividir uma bola e ficar fora da final? Eu ficaria. Sou jogador, sou o titular absoluto. Pô, cara, remamos até aqui, aí tem a final no sábado. Pô, eu disputo uma bola aqui, tem uma lesão, uma pancada, ou uma lesão muscular. Então é melhor, de repente, você não contar com esses jogadores e colocar os caras que querem mostrar serviço e tal. Lógico que você tem uma chance em tese menor, mas talvez nem seja menor de uma vitória. Porque dependendo do comportamento dos titulares que entram em campo com a cabeça no jogo de sábado, vale para o Palmeiras a mesma coisa. É melhor você ter um jogador reserva, que vai querer mostrar serviço para ver se sábado ele é aproveitado. O cara come a bola na terça-feira, tanto no Palmeiras como no Flamengo. De repente o técnico olha para ele e fala, cara, foi muito bem, de repente eu posso te usar durante o jogo. Porque todo mundo quer estar no jogo de sábado, todo mundo quer entrar em algum momento. Então acho que aí entra muito isso, acho que o trabalho do psicólogo é importante aí. É o profissional dentro de um ambiente ali que talvez tenha até mais habilidade, estou vendo, com certeza. Pode numa conversa perceber que o cara está, olha, cara, eu estou no sábado, eu não consigo entrar na terça-feira. Porque não é questão de ser profissional, não. Acho que é uma questão humana, de você ficar inseguro diante de uma possibilidade. É mais ou menos o seguinte, você vai sair de férias, você tem uma viagem, tá? Uma viagem importante, você se programou para aquela viagem. Pô, você não fica com medo de pegar um resfriado, como eu estou agora? Eu vou para tudo ou nada. Por exemplo, eu vou para Lima agora. Estou tomando um monte de remédio, não quero ir para Lima gripado. Estou desde ontem bombado de um monte de medicamento. Se não melhorar até amanhã, eu vou do médico pedir um antibiótico. Tem que ficar bom por esse troço, não posso ficar assim.
Entendeu? É a mesma coisa. Você faz o quê? Você vai fazer uma viagem importante de férias ou de trabalho, você quer ficar doente? Claro que não. De repente o cara vai jogar bola todo sábado. Tem uma viagem importante, o cara nem vai jogar bola nesse sábado. Minha mulher sempre fala, você vai jogar bola, amanhã você vai pra Copa do... Não, eu vou jogar bola. Tem que entrar na bolha, tem que entrar na bolha. Mas perna e o risco? dividida, eu ia pro tudo ou nada. Mas e o risco? O Arnaldo tem, Tudo ou nada, tem um tudo caso nada. familiar, né? Eu estava com ele dentro do carro um dia, Eu voltando da quero SPN. só dar um pitaco no que o Mauro falou, Fala. porque eu acho que não pode passar assim, só como uma referência. Houve quem, de torcedor espero tudo, mas houve até jornalista ou ex-jornalista em atividade que disse que a ausência, quando o Fluminense anunciou as ausências do Acosta e do Thiago, que eles não viriam jogar no Palmeiras por causa do gramado sintético, teve jornalista, ex-jornalista em atividade, que escreveu batom na cueca, como se o Fluminense fosse entregar. Quer dizer, primeiro, desconhecendo que o Fluminense luta por vaga na Libertadores. E depois, colocando sobre o Fluminense uma desconfiança que a história do Fluminense não justifica que se coloque, né? Que entregaria o jogo para o Palmeiras para prejudicar o Flamengo. Está aí, como disse o Mauro, não apenas o Fluminense não entregou, como jogou melhor do que o Palmeiras e quase ganhou o jogo do Palmeiras. Foi quem teve mais chance de vitória aqui no campo do Palmeiras. Então, é bom deixar esse registro, porque teorias da conspiração feitas por torcedores faz parte, mas por comunicadores é um pouco demais. Pois é, o Fluminense foi absolutamente... Quanta história aí que você está contando? A história do Arnaldo, eu estava voltando, trabalhava ainda lá na ESPN, estava voltando de noite, depois do linha de passe, tarde pra caramba. O Arnaldo, no dia seguinte, Machu Picchu, coisa linda, maravilhosa. Machu Picchu e tal, né? Viagem introspectiva. Toca o telefone, é a Juliana, a esposa do Arnaldo. Arnaldo, deu um problema aqui, a Madalena, nossa filha, quebrou o pé. Viagem cancelada, meu amigo. Eu quebrei a perna 2 dias antes de viajar para a Copa América também. Tá vendo? Na Copa Imprensa. Aí, tá vendo? Isso aí, tem que Copa Imprensa, não dá. Bom, agora, o Flamengo, Arnaldo, pode chegar na final, enfim, ou se não campeão, muito perto de ser campeão. E aí o Mauro deu um mapa interessante, né? O Flamengo, mais do que ninguém, pode falar assim, ó, quarta-feira aí eu vou do jeito que der, com os reservas e tal. E o Palmeiras meio que se antecipa esse movimento, com o Abel falando, não, vamos com os reservas, olha as chances de título aí. O Palmeiras agora tá com a mão na taça. Pois é, um pouco o que aconteceu no final de semana ajuda os dois a pensarem mais na final da Libertadores. Não só o Palmeiras que no discurso se retirou da disputa, mas ele dá um descarte para o Flamengo considerável. E aí acho que se os dois tivessem vencido, se eles tivessem cabeça a cabeça, a decisão seria mais difícil. Agora está mais fácil para os dois, né? Só para salientar, completar o que o Mauro falou, e sobretudo em relação ao Everton Araújo. O futebol hoje, a gente vem falando aqui, é uma combinação mágica de técnica e força. E para jogar, por exemplo, contra o Bragantino, numa sequência de jogos, a estratégia do Felipe eu achei muito interessante. Ele deu uma mesclada, né? E teve jogadores físicos para jogar contra o Bragantino. O Everton, que é um jogador que ainda está em formação, que às vezes erra muitos passes, mas ele é um colosso físico. E não é só uma bênção jogar ao lado do Jorginho. Para o Everton jogar é muito bom para o Jorginho. Ele faz o trabalho sujo. E o Jorginho arma o time. Então eu achei uma boa estratégia e que faz com que o Felipe possa pensar nessas questões também, não só nas psicológicas, como disse o Mauro, para definir o que fazer na terça-feira. Para mim é Everton, Plata e mais 9. Porque o Plata não pode jogar, não. Na decisão da Libertadores. Então ele vai, né, moldando essas situações. E acho que nessa circunstância, a sua enquete não é que é o desfecho, né? Mas é o que a rodada de terça-feira pode provocar em relação à final. Porque talvez a gente não tenha ainda o desfecho matemático. Mas o que ela pode provocar? Talvez a rodada de sábado já tenha provocado, já tenha feito as suas implicações na final. Acho que o Palmeiras vai muito mais pressionado para a decisão.
É uma situação diferente da final anterior, a final do Daverson, porque o Palmeiras não estava disputando o Campeonato Brasileiro para ganhar. Ele poupou jogadores em algumas partidas, era o tal do plano. E agora, esse plano, essa conquista da Libertadores, por tudo que foi feito, investido na temporada, pela expectativa criada, e aí não adianta o Abel tentar colocar água nessa expectativa, ela foi criada. O time do Palmeiras teve momentos maravilhosos na temporada. Fica muito frustrante não ganhar nessa atual circunstância. Sendo que o adversário está a um passo do Brasileirão e se ele vence a Libertadores, ele ainda vai disputar um Mundial. Seria uma separação entre os espanhóis nessa reta final da temporada muito grande. E acho que o Flamengo conseguiu uma vitória crucial para as duas frentes. Ele põe uma mão no Brasileiro, que ele não ganha há muito tempo, e que era uma prioridade no discurso da diretoria. Lembrando que, além de tudo, o Flamengo ainda faz mais uma partida em sua casa. O Palmeiras já não joga mais na sua casa no Brasileiro. Né? Aquela série das 3 visitas começa na terça-feira. Então o Flamengo está muito próximo do título brasileiro e não é que ele vai como favorito. Para mim não acho o Flamengo favorito no duelo entre eles, sobretudo pela ausência do Pedro, que foi o grande nome do confronto entre eles recentemente. Né? Mas eu acho que o Flamengo vai um pouco mais leve. E isso é importante nesse momento. Né? Ele não vai com a faca no pescoço. O Flamengo viu nesse sábado o mar se abrir. Né? E poder repetir, sim, aquela façanha da temporada do time do Jorge Jesus, guardando as proporções na comparação, mas ele tem boas chances de conseguir isso em 2025. Do Jorge Jesus e